Imagine um livro antigo, escrito à mão, com desenhos estranhos e palavras que ninguém consegue ler. Este livro existe. Ele se chama Manuscrito Voynich e é um dos maiores mistérios da humanidade. O manuscrito Voynich é como um enigma silencioso, desafiando mentes brilhantes há séculos. De onde ele veio? Quem o escreveu? E o que ele significa? As respostas se escondem em suas páginas amareladas, protegidas por um código inquebrável. Alguns acreditam que o manuscrito seja uma fraude, uma brincadeira elaborada de algum alquimista medieval. Outros o veem como um portal para um conhecimento perdido, um vislumbre de um mundo que esquecemos. Uma coisa é certa: o manuscrito Voynich nos fascina. Ele nos lembra que, por trás da cortina da realidade, existe um mundo de mistérios esperando para serem desvendados. A história do manuscrito Voynich, como a de muitos objetos antigos, é fragmentada, um quebra-cabeça de datas e nomes. Sabemos que ele ressurgiu no início do século XX, nas mãos de um livreiro chamado Wilfrid Voynich. Voynich, um colecionador de livros raros, adquiriu o manuscrito em 1912. Ele imediatamente reconheceu a importância do achado. O livro era diferente de tudo o que ele já tinha visto. A datação por carbono revelou que o manuscrito foi criado entre 1404 e 1438, provavelmente no norte da Itália. Mas quem o escreveu? E para quê? Essas perguntas continuam sem resposta. Voynich dedicou o resto de sua vida a tentar decifrar o código do manuscrito, mas sem sucesso. Após sua morte, o livro passou por várias mãos, até ser doado à Universidade de Yale em 1969. As ilustrações do manuscrito Voynich são tão enigmáticas quanto sua escrita. Elas retratam plantas e flores estranhas, mapas celestes complexos e figuras femininas nuas em poses incomuns. As plantas, em particular, são intrigantes. Muitas delas não se parecem com nenhuma espécie conhecida pela botânica. Seriam elas produtos da imaginação do autor? Ou será que ele tinha acesso a algum conhecimento botânico perdido? As figuras femininas, frequentemente imersas em líquidos coloridos, sugerem a possibilidade de que o manuscrito tenha alguma relação com a alquimia, uma prática medieval que buscava a transmutação dos metais e a criação do elixir da vida. Cada página do manuscrito Voynich é um convite à especulação. Os desenhos, cheios de detalhes e cores vibrantes, parecem querer nos contar uma história, mas qual? Ao longo dos anos, inúmeras mentes brilhantes tentaram decifrar o código do manuscrito Voynich. Criptógrafos renomados, linguistas experientes e até mesmo especialistas em inteligência artificial dedicaram anos de suas vidas a essa tarefa, mas o código resistiu a todas as tentativas. Alguns estudiosos acreditam que o manuscrito seja escrito em uma língua codificada, talvez uma cifra complexa criada para proteger um conhecimento secreto. Outros especulam que ele seja um exemplo de glossolalia, uma linguagem inventada, sem significado real. A dificuldade em decifrar o código reside na sua estrutura única. As palavras não se parecem com nenhuma língua conhecida, e a sintaxe, a maneira como as palavras se organizam, é igualmente peculiar. Apesar dos inúmeros esforços, o manuscrito Voynich permanece um enigma indecifrável. Será que algum dia ouviremos as vozes que sussurram em suas páginas? Section 5. Teorias e sonhos. As muitas vidas do manuscrito Voynich. O mistério do manuscrito Voynich gerou uma série de teorias e especulações ao longo dos anos. Algumas delas são plausíveis, baseadas em evidências históricas e análises linguísticas. Outras, mais fantasiosas, evocam sociedades secretas, mensagens alienígenas e portais para outras dimensões. Uma das teorias mais populares sugere que o manuscrito seja um herbolário medieval,
um compêndio de plantas medicinais e seus usos. Essa teoria se baseia nas ilustrações botânicas, que dominam o manuscrito, mas a ausência de qualquer texto reconhecível que corrobore essa hipótese a torna frágil. Outra teoria popular postula que o manuscrito seja um tratado alquímico, repleto de símbolos e mensagens ocultas, que só os iniciados nos segredos da alquimia poderiam decifrar. Essa teoria é sedutora, mas a falta de correspondência entre os símbolos do manuscrito e os símbolos alquímicos conhecidos a torna questionável. Section 6. Conspirações e sussurros. As histórias que contamos. Em meio às teorias acadêmicas, o manuscrito Voynich também inspirou uma série de teorias da conspiração. Algumas pessoas acreditam que o manuscrito seja obra de extraterrestres, um guia para a cura de doenças interestelares ou um mapa estelar que revela a localização de planetas distantes. Outros especulam que o manuscrito seja um artefato de uma civilização perdida, como a Atlântida ou o Império Romano, que possuía conhecimentos avançados em áreas como medicina, astronomia e comunicação. Essas teorias da conspiração, embora improváveis, refletem o fascínio que o desconhecido exerce sobre a mente humana. O manuscrito Voynich, com sua aura de mistério e segredo, serve como uma tela em branco na qual podemos projetar nossos medos, esperanças e sonhos mais profundos. Section 7. Uma pitada de imaginação. E se as plantas falassem? E se o manuscrito Voynich não for um código a ser decifrado, mas sim uma forma diferente de comunicação, uma linguagem sensorial que transcende as palavras? E se, em vez de letras e números, o manuscrito utilizar cores, formas e símbolos para transmitir ideias e conceitos? Imagine um mundo onde as plantas, com suas raízes profundas e folhas sensíveis, pudessem se comunicar conosco, compartilhando seus segredos ancestrais sobre a natureza da realidade, o poder da cura e os mistérios da vida após a morte. E se o manuscrito Voynich for um guia para essa linguagem esquecida, um manual para nos reconectarmos com a sabedoria da natureza? E se, ao invés de tentar decifrar o código, precisarmos aprender a sentir, a intuir, a vibrar na mesma frequência do manuscrito para desvendar seus segredos? Section 8. A era digital e o manuscrito. Novas ferramentas, novos olhares. Com o avanço da tecnologia, novas ferramentas surgiram para auxiliar na análise do manuscrito Voynich. Programas de inteligência artificial e algoritmos de aprendizado de máquina estão sendo utilizados para identificar padrões ocultos na escrita e nas ilustrações do manuscrito, na esperança de encontrar pistas que possam levar à sua decifração. A análise digital permitiu a criação de modelos tridimensionais das ilustrações botânicas, revelando detalhes antes imperceptíveis a olho nu. A comparação desses modelos com bancos de dados de plantas do mundo todo poderá eventualmente levar à identificação de algumas das espécies misteriosas retratadas no manuscrito. Embora a tecnologia ainda não tenha conseguido decifrar o código do manuscrito Voynich, ela tem sido fundamental para aprofundar nossa compreensão do documento. Cada nova descoberta, cada novo padrão identificado, nos aproxima um pouco mais da solução desse enigma secular. Section 9. O fascínio do desconhecido, abraçando o enigma. O manuscrito Voynich, com sua escrita indecifrável e ilustrações enigmáticas, nos lembra de que o mundo é um lugar cheio de mistérios ainda por desvendar. Ele nos convida a questionar, a explorar, a desafiar os limites do nosso conhecimento. Alguns prefeririam que o mistério fosse resolvido, que o código fosse decifrado e o significado do manuscrito fosse finalmente revelado. Outros, talvez, encontrem beleza na ambiguidade, na possibilidade infinita que o desconhecido oferece. E você, caro leitor, o que prefere? Que o véu do mistério seja finalmente erguido
revelando a verdade por trás do manuscrito Voynich? Ou prefere se perder na beleza do enigma, imaginando as infinitas possibilidades que ele encerra? A escolha, como sempre, é sua.